Oi pessoal, meu nome é Nathalie, vocês já me conhecem. Dessa vez eu vim ajudá-los na terceira unidade, tá? Eu vou resolver algumas coisas da lista 3, algumas coisas da lista 4, tá? Só cuidado para você não se confundir com a numeração. Um recadinho, terceira unidade. Eu sei que vocês estão cansados, a nossa prova é a última, mas vocês precisam aguentar aí firme, tá? Vamos, se esforcem pra, né, não ir para uma recuperação, tá bom? Tô fazendo de tudo aí por vocês, vão ter as aulas de revisão na sala também. Aproveitem ao máximo agora, tá bom? Boa sorte, bons estudos. Uma área plantada de forma triangular contém 3 pontos de abastecimento de água para o processo de irrigação, conforme mostra a figura, cuja escala é de 1 para 10.000. Determine a distância entre os pontos A e C, dado que raiz de 2 é 1,41. Bom, então, aqui está o desenho. Essa questão, ela envolve, né, além do teorema dos senos, a parte de escala. Mas essa parte de escala a gente usa no final. Então, ele quer descobrir esse trecho AC. Então, ó, eu tenho um lado, o ângulo oposto. Um lado e esse ângulo oposto. Só que eu não sei esse valor. Então, eu vou ter que primeiro descobrir esse ângulo aqui, ó, o ângulo B. Esse é o primeiro passo. Descobrindo o ângulo B, né, eu aplico o teorema dos senos, que eu vou relembrar já já. Então, o cálculo de B, ó, vou fazer aqui. B, a soma dos 3 tem que dar 180. Então, vai ser 30 mais 105 mais B é igual a 180. Aí eu tenho 135 mais B é igual a 180. B é 180 menos 135. B, então, é 45 graus. Tá. Então, aqui, ó, tem 45 graus que eu descobri. Ótimo. Só relembrando, então, agora o teorema dos senos. Teorema dos senos. Vamos lá, ó. O teorema dos senos diz o seguinte, que pode ou não ter uma circunferência e um triângulo aqui qualquer. O teorema dos senos serve quando o triângulo que a gente tem não é um triângulo retângulo, tá? Aqui tá o centro O, eu tenho o lado A, B, C. Aí eu tenho o ângulo alfa, oposto ao lado A, o ângulo beta, oposto ao lado B, e o ângulo gama, oposto ao lado C. E eu tenho um raio R. Esse teorema diz o seguinte, que a razão A sobre seno de alfa é igual a B sobre seno de beta, que é C sobre seno de gama, e que é igual a 2 vezes o raio. Esse é o teorema dos senos. Então, eu tenho A e alfa, B e beta. Ó, eles são opostos, né? Então, esse é oposto a esse é oposto a esse. Tudo bem? Então, aplicando o teorema dos senos, eu vou ter x dá para seno de 45, assim como 6 dá para seno de 30. Antes de transformar esses valores, eu vou fazer uma multiplicação em cruz. Então, vai ficar x vezes seno de 30 igual a 6 vezes seno de 45. Daí, eu tenho x, raiz, ó, aqui é meio, igual a 6 vezes raiz de 2 sobre 2. Aí, ó, corta esse 2, corta esse 2. Sobrou aqui x é 6 raiz de 2, tá? Porém, isso aqui tá em centímetros, tá? Aqui tá em centímetros. Então, eu preciso, né, usar essa escala aqui que ele tá falando, que é de 1 para 10.000. Então, vamos lá. Vamos usar essa escala. 1 tá para 10.000.
assim como 6 raiz de 2 tá pro trecho AC que ele quer de verdade. Aí, eu multiplico isso em cruz. Então, AC é 6 raiz de 2 vezes 10.000. Então, AC vai ser 6 vezes 1,41 que ele me deu, vezes os 10.000. E aí, essa conta AC vai dar 8,4600 centímetros. Né? Como ele não exigiu nenhuma unidade específica, isso estaria certo. Mas isso não é muito usual. Então, eu vou passar isso aqui para quilômetros, tá? E aí, eu uso essa escala, né? Que vocês conhecem. Vocês conhecem isso aqui. Então, é só a gente contar. Eu tô aqui em centímetros, eu preciso chegar em metros. Eu volto 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, isso aqui, né? A vírgula tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Isso dá 0,846 quilômetros. Portanto, AC tem 0,846 quilômetros. A figura representa a trajetória de um barco que percorreu 300 metros em AB, 500 metros em BC, paralelamente à margem do rio, ficando distante 700 metros de A. Calcule o cosseno do ângulo alfa. Bom, então é o seguinte. Aqui, ele quer o cosseno desse ângulo alfa. Veja bem, ele não quer o ângulo alfa, ele quer o cosseno de alfa. Então, a minha questão é quanto que vale esse cosseno de alfa, tá? Ele diz que de A até B, ele percorreu 300 metros. Depois, de B até C, ele percorreu 500 metros. E esse ponto C ficou distante 700 de A. Então, aqui tem 700 metros. Eu vou dizer que esse ângulo alfa, ele tá aqui também. Por quê? Deixa eu então explicar, ó. BC é paralelo à margem. BC é paralelo à margem. Então, esse ângulo alfa é igual a esse ângulo alfa, tá? Eles são congruentes, porque eles são alternos internos, tá? Ó, eu tenho isso aqui. Lá do comecinho do ano. Eles são alternos internos. Então, eu joguei esse alfa aqui pra cima. E aí, eu vou trabalhar sobre esse triângulo aqui. Tudo bem? Eu tenho esses 3 lados, quero descobrir o cosseno de um ângulo. Não é um triângulo retângulo, não posso, né, fazer nenhuma relação de seno, cosseno e tangente, só me resta usar o teorema dos cossenos. O teorema dos cossenos diz o seguinte, que dado um triângulo qualquer, de lados A, B e C, o alfa oposto ao lado A, eu tenho essa relação. A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno de alfa. Então, eu vou estar aplicando essa fórmula, tá? Nesse triângulo. Só que veja bem, não pode esquecer que o A tem que estar oposto a alfa. Então, no nosso caso aqui, o A tem que ser o 300, porque é ele que está oposto ao ângulo alfa. Então, aplicando isso, a gente vai ter, ó, 300 ao quadrado é igual a 500 ao quadrado mais 700 ao quadrado menos 2 vezes 500 vezes 700 vezes o cosseno de alfa. E isso é minha incógnita. Então, eu tenho aqui 90.000, 250.000 mais 490.000 menos essa conta aqui vai dar 700.000.
cosseno de alfa. Aí eu vou fazer 90.000 é igual a 740.000 menos 700.000 cosseno de alfa. Um erro comum que vocês cometem agora é fazer 740.000 menos 700.000. Mas você não pode fazer isso aqui, ó, juntar esse com esse. Por quê? Porque esse aqui tem cosseno, esse aqui não tem cosseno. É como se isso fosse um x. Você não pode juntar, né, o que tem x com o que não tem. Então, ó, passa esse 700.000 cosseno pra cá. E aí, eu tenho 740 menos 90.000. Dessa forma, eu tenho 700.000 cosseno alfa igual a 650.000. Cosseno de alfa é 650.000 sobre 700.000. Aí, ó, vou cortar os 4 zeros daqui, os 4 zeros daqui. Sobrou que cosseno alfa é 65 por 70. E se eu dividir por 5 e por 5, eu vou ter que cosseno de alfa é 13 por 14. Bom, eu terminei aqui. O cosseno de alfa é 13 sobre 14. Mas antes de finalizar, eu queria fazer uma observação. Se o cosseno tá dando um valor positivo, tá? Se o cosseno tá dando positivo, é porque, obrigatoriamente, o alfa é menor que 90 graus, tá? Ou seja, alfa é agudo, tá? O cosseno de um ângulo maior do que 90, né? No caso obtuso, ele é sempre negativo, tá? Entre 90 e 180 graus, né? Vocês vão ter um cosseno negativo. E outra coisa é que o cosseno é sempre um valor menor ou igual a 1. E isso aqui é 0, alguma coisa. Então, ele é coerente para seu resultado. Na figura abaixo, tem-se o triângulo ABC inscrito em uma circunferência de centro D. Se AB tem 6 centímetros e AC tem 9 centímetros, qual é o perímetro do triângulo ABC em centímetros? Bom, então é o seguinte... Eu escolhi esse exercício para retomar um conceito, né, da unidade passada, que é assim, ó. Aqui, né, B, D, C é um ângulo central, certo? Se aqui é um ângulo central, é porque esse arco aqui, ó, esse arco BC também tem 120 graus, tá? Então, vamos anotar isso. Como BDC é ângulo central, o arco BC tem 120 graus, né? E aí, eu tenho que BAC é ângulo inscrito. Ó, BAC. Aqui é um ângulo inscrito. Portanto, né, ele é a metade de BC, porque ele é um ângulo inscrito compreendido no arco BC. Então, BAC é 120 dividido por 2. BAC é igual a 60 graus. Então, aqui tem 60. Segundo o enunciado, esse lado tem 6 e esse lado tem 9. Se ele quer o perímetro desse triângulo, falta eu descobrir esse lado aqui, x, ó. Né? Então, ó, eu tenho essa situação aqui, ó. 60, 6, 9 e x. E aí, de novo, eu vou estar aplicando aqui, ó. Eu tenho esses dois lados e um ângulo entre eles. Não é um triângulo retângulo, eu vou aplicar o teorema dos cossenos. O teorema dos cossenos tem essa forma. A ao quadrado, b ao quadrado, mais c ao quadrado. Menos 2 vezes b vezes c, vezes cosseno de alfa.
O A tem que ser o lado oposto ao ângulo, então no nosso caso vai ser o x. X ao quadrado é 6 ao quadrado mais 9 ao quadrado, menos 2 vezes 6 vezes 9 vezes cosseno de 60. X ao quadrado é 36 mais 81, menos 2 vezes 6 vezes 9 vezes cosseno aqui é meio, né? Eu dei essa dica para você sempre cortar esse 2 com esse aqui, ó. Então, x quadrado é igual a 117 menos 54. Então, x ao quadrado é 63. Então, x é mais ou menos a raiz de 63, que se você decompor isso, você vai ter x igual a 3 raiz de 7, certo? Ó, só lembrando, 63 decompõe por 3, dá 21, por 3 dá 7, por 7, 1. 2 iguais, sai da raiz, né? Então, vai ficar 3 raiz de 7 e o menos não convém, então pode ser negativo. Então, o perímetro é 6 mais 9 mais 3 raiz de 7, que é a soma dos 3. Isso vai dar 15 mais 3 raiz de 7 centímetros. Essa resposta bastaria. Se você quiser, você pode calcular que raiz de 7 é aproximadamente 2,64, tá? Então, se você substituir esse valor aqui, você ia acabar tendo que ficaria 22,92 centímetros. Um dodecágono regular tem um lado medindo 2 raiz de 2 menos raiz de 3. Calcule desse polígono a medida de um ângulo central e a medida do raio da circunferência circunscrita. Então, pessoal, é o seguinte. Primeiro, você tem que lembrar o que é um dodecágono. Dodecágono, ele é um polígono de 12 lados. Ele diz que cada lado desse aqui mede isso aqui, ó. Cada lado desse mede 2 raiz de 2 menos raiz de 3, certo? Ele quer a medida do ângulo central e depois ele quer a medida do raio da circunferência circunscrita. Circunscrita quer dizer que está fora. Por isso que eu fiz esse desenho, né? Os lados aqui e a circunferência circunscrita obrigatoriamente tem que encostar nos vértices. O ângulo central, que é o item A, é muito simples. O ângulo central é como, gente? Ele é o ângulo formado por 2 raios aqui, ó. É esse ângulo central, né? É como se eu tivesse aqui, ó, um outro raio, eu teria um outro alfa. Teria um aqui, um outro alfa. Ou seja, o ângulo central, alfa, ele é calculado como 360 graus dividido por n, sendo n um número de lados. Por que isso? Porque, ó, a volta completa aqui daria 360 graus, né? Então, eu tenho 12 lados, eu vou dividir isso por 12. Então, no nosso caso aqui, o ângulo central é 360 dividido por 12. O ângulo central tem 30 graus. Esse é o ângulo central. Agora, vamos fazer o item B. Agora, ele quer o raio na circunferência circunscrita, que é essa medida aqui, ó. É isso aqui que ele quer. Esse é o raio da circunferência circunscrita. Ela encosta aqui, ó, no vértice do polígono, né? Tudo bem? Aqui é o centro. Esse é o raio. Para achar isso, a gente vai usar de novo o teorema dos cossenos. Eu já sei que aqui é 30. Eu sei que aqui é 2 raiz de 2 menos raiz de 3. Esse lado é R.
mas aqui também é R. Eu tenho dois lados e um ângulo entre eles aqui, ó, né? Então, teorema dos cossenos. Agora é só fazer conta, gente. Teorema dos cossenos diz que A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC cosseno de alfa. E aí, o que acontece, ó? O ângulo alfa tem que estar oposto ao lado A. Como eu vou usar o 30 graus, o meu A, no caso, vai ser esse número aqui. E B e C, tanto faz. Então, eu vou ter. Cuidado agora com os parênteses que você vai precisar, né? Parênteses, 2, raiz de 2 menos raiz de 3 ao quadrado. É igual a R quadrado mais R quadrado menos 2 vezes R vezes cosseno de 30. Ó, isso tudo ao quadrado, você vai fazer a distributiva aqui, ó. 2 ao quadrado e essa raiz ao quadrado. Então, 2 ao quadrado vai dar 4 vezes. Essa raiz vai acabar cortando com isso aqui. Então, vai abrir parênteses, menos 2 raiz de 3. Igual, isso aqui, ó, vai dar 2R ao quadrado, menos 2 vezes R vezes raiz de 3 sobre 2. Aí, você vai cortar esse com esse. Vai ficar 4, 2 menos raiz de 3 é igual a 2R quadrado menos raiz de 3R ao quadrado. Aqui, ó, o R quadrado é um fator comum. Então, eu vou, né, fazer uma fatoração aqui, ó. Vou colocar em evidência. R quadrado é 2 menos raiz de 3. Ó, daqui pra cá, eu fiz fator comum. Daí, eu tenho 2 menos raiz de 3, 2 menos raiz de 3. Corta, corta, sobrou que R quadrado é igual a 4. Conclusão, R é mais ou menos raiz de 4. R é igual a mais ou menos 2, menos não convém. Portanto, o raio é igual a 2 centímetros. Calcule a medida do lado de um octógono regular inscrito numa circunferência de 2 centímetros de raio. Pessoal, é um octógono, quer dizer que, então, tem 8 lados. Vou anotar aqui, ó, octógono regular. Né? Octógono, 8 lados. Como é regular, são todos congruentes, tá? Congruentes de mesma medida. Então, ele quer saber, né, qual é a medida do lado. Eu fiz um desenho aqui, ó, porque ele tá inscrito numa circunferência, ou seja, ele tá dentro. Se é inscrito, quer dizer dentro da circunferência de raio 2. Então, ó, eu vou traçar aqui o raio 2, o outro raio aqui, 2, certo? E esse é o lado que ele quer descobrir, ó. Ele quer descobrir quanto que mede esse L aqui. Eu tenho 2 lados já. Tenho esse terceiro que eu quero descobrir, mas isso não é um triângulo retângulo, então não pode fazer nem Pitágoras, nem usar as razões trigonométricas. Então, eu vou achar esse ângulo alfa, que é o ângulo central, né? Eu teria outro alfa aqui, eu teria mais outro alfa aqui, são vários alfas. Então, como que eu descubro isso, né? Como que eu faço esse alfa? O alfa é o ângulo central, que é 360 por N, sendo N o número de lados. Então, alfa é 360 dividido por 8, então, alfa é 45 graus. Ó, é a fatia da pizza, né? A pizza tem 8 pedaços, 45 graus cada um. Então, ó, eu vou olhar só pra isso aqui, ó, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 2 e 45 graus. E esse é o lado L que eu quero. Bom, se eu tenho 2 lados e um ângulo, de novo, teorema dos cossenos. Aí eu vou pôr a fórmula de novo.
cuidado para vocês não se confundirem, que aqui, ó, o sinal é menos mesmo, tá? Em física, quando vocês trabalham com vetor, vocês acabam usando aqui mais, tá? Então, aqui vai ficar L, que é o lado oposto ao ângulo. Então, L ao quadrado é 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado menos 2 vezes 2 vezes 2 vezes cosseno de 45. Ó, só pra você não se confundir, esse 2 é desse 2 e esses dois são o B e o C. Então, vai ficar 4 mais 4 menos 2 vezes 2 vezes 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Aí, corta esse. L ao quadrado é igual a 8 menos 2 raiz de 2. Pra melhorar, né? Ah, desculpa, aqui é 4. 4 raiz de 2. Pra melhorar aqui, eu vou colocar o 4 em evidência. Aí, vai ficar 2 menos raiz de 2. Então, L é igual a mais ou menos raiz de 4, 2 menos raiz de 2. O menos não convém. Portanto, o lado é raiz de 4, 2 menos raiz de 2 centímetros. Pessoal, ó, aqui, para melhorar isso aqui, o que a gente pode fazer ainda, né? Isso aqui tá multiplicando. Então, é como se fosse raiz de 4 vezes raiz de 2 menos raiz de 2. Raiz de 4 é igual a 2. Raiz disso aqui não dá, né, gente? É feio. Então, deixa assim. Pronto. Então, eu posso dizer que o lado é 2 raiz de 2 menos raiz de 2. O lado de um triângulo equilátero inscrito numa circunferência mede 6 centímetros. Calcule a medida do lado de um hexágono regular circunscrito a essa circunferência. Bom, então é o seguinte, primeiro eu fiz um desenho. Ele diz que tem um triângulo equilátero de lado 6 dentro de uma circunferência, né? Aqui, ó. Então, o lado é 6 e ele tá dentro de uma circunferência, ele tá inscrito na circunferência. Depois, ele quer o lado desse hexágono aqui, ó. Ele quer esse lado aqui, tá? De um hexágono que tá por fora, ó. Porque ele fala que tá circunscrito, ele tá por fora. Então, o meu objetivo é descobrir isso aqui, ó. Isso aqui é o que eu vou ter dúvida. Ou esse, né? São todos iguais. Então, eu preciso descobrir isso. Então, vamos lá. O que vocês precisam entender para conseguir fazer esse exercício? Você vai ter que entender o seguinte, que eu tenho um raio aqui, tá? O raio dessa circunferência. Eu sou capaz de calcular isso aqui. Só que esse raio, além de estar desenhado aqui, ele pode estar desenhado aqui, ó. Formando 90 graus, tá? Porque o raio sempre forma 90 graus com uma reta tangente. Então, esse pedaço aqui vermelho é igual a esse pedaço, ok? Tendo esse pedaço aqui, ó, eu posso fechar um triângulo aqui, tá? Eu posso fechar esse triângulo aqui e achar esse lado aqui, x sobre 2. Eu vou chamar de x sobre 2 porque é a metade, né? Tudo que eu quero, o todo, é x. Então, pra cá tem x sobre 2, x sobre 2. Então, vamos lá. De novo, ó. Eu vou descobrir esse lado vermelho, tá? Eu vou chamar isso aqui de R, que é um raio. Eu vou descobrir esse lado vermelho a partir desse desenho aqui, ó. Desse pedaço aqui. Eu vou olhar primeiro para esse triângulo. Vou conseguir descobrir isso. Aí, depois, eu sei que esse é o mesmo que esse. E aí, eu vou olhar para esse outro triângulo aqui. Eu vou colocar umas letras que eu acho que vai facilitar para vocês entenderem, ó. Vou chamar de O, de A,
de B, C e D. Vamos fazer assim. Então, primeiro eu vou olhar esse triângulo aqui, ó, tá? E aí, vamos começar, então. Tenho esse triângulo aqui, 90 graus, O, C e A. Eu quero descobrir esse R, tá? Esse pedaço aqui, ó, mede 3. Por que que ele mede 3? Porque o lado do equilátero é 6. Se aqui é 6, isso aqui é a metade, é 3. E se você lembra da aula, você vai lembrar que existe um triângulo isósceles. Por isso que essa parte aqui cai bem no ponto médio, né? Isso é teoria das aulas 36 e 37. E esse ângulo aqui tem 30 graus, tá? Porque esse ponto O, ele é em centro, círculo centro, ortocentro e baricentro. Então, isso aqui é uma bissetriz. Então, o equilátero tem 60 graus, aqui tem 30, ó. Ó, de novo, isso aqui é o incentro, ele é encontro de bissetrizes. Então, esse pedaço aqui, né? Se eu prolongar, seria uma bissetriz aqui. Então, aqui é a metade, é 30. Com isso aqui em relação ao 30 é cateto adjacente, isso aqui é hipotenusa. Conclusão, cosseno de 30. Cateto adjacente pela hipotenusa, raiz de 3 sobre 2 é igual a 3 sobre R. Multiplicando isso, eu vou ter raiz de 3 vezes R igual a 6. R é 6 dividido por raiz de 3. Vamos tirar essa raiz, vai ficar 6 raiz de 3 sobre 3. Conclusão, R é 2 raiz de 3. Guarda isso com você. Agora, vamos olhar para esse outro triângulo aqui, ó. Tá? Achei já o R. Agora, aqui tem 90, O, D, B. E aqui tá o X sobre 2 que eu quero. Aqui é o R, que eu já sei agora que é 2 raiz de 3. E isso aqui, ó, vocês sabem, um hexágono pode ser dividido em 6 equiláteros, tá? E aí, eu posso dizer que esse ângulo aqui tem 60 graus. Então, aqui é 60. Aí, eu tenho aqui, ó, cateto oposto, cateto adjacente. Cateto oposto, cateto adjacente, a gente vai fazer tangente. Tangente de 60 é raiz de 3. Cateto oposto é 2 raiz de 3 sobre x sobre 2 que ele quer descobrir. Multiplicando, eu tenho raiz de 3 vezes x sobre 2 é igual a 2 raiz de 3. Multiplico de novo aqui, né? Ou passa isso multiplicando, de forma que você prefere pensar. Isso aqui vai dar 4 raiz de 3. Corto, conclusão, x tem 4. Portanto, um lado tem 4 centímetros. Um triângulo equilátero e um quadrado estão inscritos numa mesma circunferência. Calcule a medida do lado do triângulo, sabendo que o lado do quadrado mede 12 centímetros. Então, pessoal, ó, ele diz que tanto o triângulo quanto o quadrado estão inscritos na circunferência. Então, eles estão dentro, certo? Ele tem o lado do quadrado, que é 12, 12, 12 e 12. Ele quer agora o lado do triângulo. Ele quer isso aqui, ó. Ele quer esse lado aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. O que vocês precisam entender? Que o raio aqui, ó, eu vou traçar o raio da circunferência. Esse raio aqui, ó, é exatamente o mesmo que esse aqui, ó. Ambos são raios da mesma circunferência. Vocês conseguem ver isso, ó? Isso aqui é um raio que gira nessa circunferência. Isso aqui é um raio que gira nessa circunferência. Esse valor é o mesmo que esse. Eu não sou capaz agora de descobrir por aqui, mas eu consigo provavelmente achar por esse de baixo, ó.
Vou chamar aqui de R, aqui de R. Então, por que eu tô falando em fazer isso? O que a gente vai fazer, ó? Eu traço uma reta aqui, fecho aqui a 90 graus. Esse pedaço aqui é a metade do quadrado, de lado 12. Então, esse pedaço tem que ter 6. Se eu conseguir descobrir esse R, eu vou olhar para esse triângulo aqui de cima, ó. Tá? Por quê? Porque eu vou saber esse vermelho. Aí, eu consigo descobrir esse de baixo. Então, ó, de novo, eu vou dar letras. O, A, B, C e D. Então, ó, qual que é a ideia? Achar esse R em vermelho para depois colocá-lo aqui e olhar esse triângulo de cima. Olhando esse triângulo de cima, eu consigo achar a metade aqui desse lado, né? Se o lado todo tá aqui, aqui é a metade. Então, vamos fazer isso, ó. Vou olhar primeiro o O, D, B. Aqui tem 6, aqui tá o R. Esse ângulo aqui é de 45 graus. Por quê? Porque ele seria a diagonal do quadrado, né? O diagonal do quadrado, tudo tem 90, esse pedaço tem 45. Então, eu tenho cateto adjacente pela hipotenusa. Ou seja, eu vou fazer cosseno de 45. Cateto adjacente pela hipotenusa. Raiz de 2 sobre 2 é igual a 6 sobre R. Cruza isso, eu vou ter raiz de 2R é igual a 12, porque é 2 vezes 6. R é 12 dividido por raiz de 2. Aí, vou racionalizar, eu vou ter 12 raiz de 2 sobre 2. Conclusão, esse raio é 6 raiz de 2 centímetros. Alguns preferem pensar que isso é a diagonal de um quadrado, que seria a fórmula L raiz de 2. Outros sabem que aqui também é 6, então fazem Pitágoras. São outras opções, tá? Agora eu vou olhar esse triângulo aqui, ó, que é onde está meu foco. E aí eu tenho O, C, A, R. Aqui tenho 30 graus, né? Pelo mesmo motivo do exercício, né? 6, o que acontece? Isso aqui é um triângulo equilátero. Todos os ângulos medem 60, tá? Esse ponto, ele é em centro, circuncentro, ortocentro e baricentro. Se ele é circuncentro, se ele é em centro, ele é encontro de bissetrizes. Então, isso aqui é uma bissetriz, fica 30 pra cá, 30 pra cá. Eu já sei que esse R é 6 raiz de 2. E o que eu tô querendo descobrir é isso aqui, que eu vou chamar de X sobre 2. Por que X sobre 2? Porque tudo aqui, ó, é X. Aqui é a metade, é X sobre 2. Se você preferir chamar aqui de X e depois multiplicar por 2, também tá correto. Então, eu tenho cateto adjacente, eu tenho hipotenusa e vou fazer cosseno de novo. Cosseno de 30 é cateto adjacente pela hipotenusa, raiz de 3 sobre 2 é X sobre 2 sobre 6 raiz de 2. Cruza, eu vou ter 2 vezes X sobre 2 é igual a raiz de 3 vezes 6 raiz de 2. Corta, corta, X é igual a 6 vezes raiz de 6, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. Então, o lado mede 6 raiz de 6 centímetros. O lado de um quadrado inscrito num círculo mede 12 raiz de 2 metros. Calcule a medida do lado do triângulo equilátero circunscrito a esse círculo. Bom, então é assim. Eu tenho um quadrado de lado 12 raiz de 2. Isso aqui é 12 raiz de 2, cada um desses aqui. Esse quadrado está inscrito a um círculo, então está dentro. E eu tenho um equilátero circunscrito, que é fora, né? Tudo bem? Tá aqui a figura. O quadrado inscrito no círculo e o triângulo circunscrito ao círculo. E ele quer
o lado disso aqui. Ele quer essa medida aqui, tá? Isso aqui vai ser o nosso x. Então, o que que eu vou precisar fazer? Vocês precisam entender isso aqui. Então, tem um R aqui, que é o raio desse círculo. Mas esse R pode ser desenhado aqui também, tá? Aqui é raio, aqui também é raio. Só que se eu desenhar aqui, ele me ajuda. Por quê? Porque eu posso fechar aqui. Eu fechando aqui, eu enxergo esse outro triângulo aqui. E essa medida é x sobre 2, é o que eu preciso descobrir, tá? Então, vamos lá. Eu vou precisar, através do quadrado, eu acho esse R. Esse mesmo valor, eu uso ele aqui, tá? Porque é o raio. E aí, eu olho para esse triângulo aqui, ó. E aí, com isso, eu consigo medir esse lado aqui. Então, ó, vamos colocar as letras, ó, A, B, C e D, tá? Esse pontinho aqui, esse pontinho aqui. Então, primeira coisa é achar o R aqui, tá? Aqui tem 90 graus. Então, eu vou olhar aqui. Aqui é R. Aqui é 45 graus, porque é como se fosse a diagonal do quadrado, né? Aqui tem 90, metade tem 45. Esse pedaço aqui é a metade do lado do quadrado. Se é a metade do lado do quadrado, é 6 raiz de 2. Só, não se esqueçam, aqui tem 12 raiz de 2. Então, aqui é a metade, 6 raiz de 2. Aí, eu tenho cateto adjacente, hipotenusa. Então, eu tenho cosseno de 45, cateto adjacente pela hipotenusa, raiz de 2 sobre 2 é igual a 6 raiz de 2 sobre R. Vou multiplicar aqui. Raiz de 2R é 2 vezes 6 vezes raiz de 2. Raiz de 2R é 12 raiz de 2. Então, conclusão, R, corta, é 12. O raio é 12. Esse é a rima aqui. Agora, eu tenho que colocá-lo aqui. Esse mesmo valor é aqui. É importante que você entenda que isso é uma circunferência. Então, esse raio pode estar desenhado aqui, pode estar aqui, podia estar pra cá, pra cá, pra cá. Todos eles mediriam 12. E aí, agora eu vou olhar esse triângulo maior aqui. O, D, B. Então, aqui é o que eu quero, x sobre 2, né? Tudo é x, que é o que eu quero. Aqui é a metade. Aqui é o R, que eu já descobri que é 12. E esse ângulo aqui é 30. Ele é 30, novamente, por aquele motivo. Aqui é um triângulo equilátero. Todos os pedaços aqui tem 60, tá? Aqui também tem 60. Isso aqui é uma bissetriz, porque esse é o incentro. Então, aqui tem 30 graus, que é a metade. Isso aqui é o cateto oposto, isso aqui é o cateto adjacente. Cateto oposto, cateto adjacente, a gente vai ter tangente. Então, tangente de 30, cateto oposto por cateto adjacente, raiz de 3 sobre 3, 12 sobre x sobre 2. Cruzando, eu vou ter x sobre 2 vezes raiz de 3. É igual a 36, que é 3 vezes 12. Aí, eu vou passar isso multiplicando, eu vou ter x, raiz de 3 é 72. X é 72 dividido por raiz de 3. Vou tirar essa raiz. Eu vou ter 72 raiz de 3 sobre 3. Conclusão, x é 24 raiz de 3. Então, o lado mede 24 raiz de 3 centímetros. Um trator tem as rodas da frente com 0,3
2,8 metros de diâmetro. E as traseiras com 1,2 metros de diâmetro. Qual é a distância percorrida pelo trator se as rodas dianteiras deram 2.000 voltas a mais do que as rodas traseiras? Então, vou fazer um desenho aqui mais ou menos para ver se vocês entendem. Eu tenho um trator, tá? Eu não sei desenhar um trator, mas eu sei que tem a roda dianteira e tem a roda traseira, certo? E o raio dessa aqui é 0,4. O raio dessa é 0,4, porque é a metade do 0,8. O raio dessa é 0,6, porque é a metade de 1,2. E elas, né, estão ligadas aqui por um eixo. O que acontece? Como essa roda é menor, ela tem que girar mais vezes para andar a mesma distância que essa. Por quê? Pessoal, se elas não andassem exatamente a mesma distância, esse eixo ia arrebentar. Quando um trator caminha, tanto a roda dianteira quanto a traseira, elas andam a mesma distância. A distância que a dianteira percorre é exatamente a mesma que a traseira. Só que essa aqui, que é menor, ela precisa girar mais para poder atingir a mesma, né, distância que essa maior. Então, vamos partir da ideia seguinte, que a distância da roda dianteira é igual à distância da roda traseira, tá? O que a gente sabe? Que a distância é sempre calculada pelo número de voltas multiplicado pelo comprimento C. Ou seja, o número de voltas por 2πr, que o comprimento é 2πr, tá? Para você saber qual foi o total, né, que ele caminhou, você pega o número de voltas e multiplica por quanto equivale a uma volta, que é o 2πr, certo? Isso aqui dá a distância. Então, ó, partindo disso aqui, que a distância D é igual à distância traseira, o que a gente vai ter? O número de voltas da dianteira é 2.000 vezes a mais do que a da traseira. Então, o que acontece? Se essa aqui deu N voltas, essa aqui deu N mais 2.000. Entenderam? Ó, ele fala que é 2.000 voltas a mais. Se eu chamei isso de N, essa aqui tem que andar N mais 2.000. Então, vai ficar N mais 2.000 vezes 2πr. Só que é R da dianteira. E aqui é N vezes 2πr da traseira, tá? É o raio da dianteira, que eu coloquei um R menor, minúsculo, e o R maiúsculo da roda traseira. Tudo bem? Então, eu vou ter N mais 2.000 vezes 2π vezes 0,4. E aqui vai ser N vezes 2π vezes 0,6. Aí, ó, eu tenho 2π, 2π. Pode ir embora, porque tem os dois lados. Faz a distributiva desse aqui. Então, vai ficar 0,4N mais 2.000 vezes 0,4. Eu vou ter 800. E isso é igual a 0,6 N, certo? Então, ó, agora eu vou passar isso pra lá. Vai ter 800, 0,6 menos 0,4 N. E aí, eu vou ter 800 é igual a 0,2 N. E aí, N vai ser 800 dividido por 0,2. Esse N vai ter que ser 4.000 voltas. Então, o número de voltas eu sei que é 4.000, mas ele quer saber qual que foi a distância
percorrida. Então, eu vou ter que voltar ou na distância da dianteira ou na distância da traseira. Elas são iguais. Eu vou voltar nessa aqui, da traseira. Então, a distância da traseira é N vezes 2πr. Então, a distância da traseira é 4.000 voltas vezes 2π vezes 0,6. E aí, então, a distância vai acabar sendo 4.800 π metros. Né? Ó, vamos lá, só para ver se você entendeu mesmo. A distância sempre é dada pelo número de voltas multiplicado pelo comprimento. Quando eu descobri o número de voltas, eu voltei aqui na distância para calcular qual que foi, né, o total percorrido. Mas aí você deve estar se perguntando, mas qual distância eu poderia usar, da traseira ou da dianteira? Tanto faz, porque elas vão ser as mesmas. Se essas distâncias não fossem a mesma, o trator teria quebrado aqui. Porque esse ia andar mais ou menos, né? Isso aqui não ia continuar ligado. O único jeito disso continuar junto é se essa distância manter igual a essa distância. Tudo bem? Quantos graus tem um arco de 5π sobre 3 decímetros de comprimento numa circunferência de 2 decímetros de raio? Então, ó, eu tenho uma circunferência de raio 2 decímetros. Daí, ele tem um arco qualquer, tá? Aqui, ó, isso aqui é o arco. Isso aqui é o arco. Que é 5π sobre 3 decímetros. E ele quer saber quantos graus tem esse arco, tá? Ele quer saber esse ângulo alfa aqui. Gente, isso aqui é uma regra de 3, porque, ó, se eu aplicar a fórmula do comprimento, ela calcula o comprimento total. O comprimento total é para 360 graus. Então, eu tenho que pensar assim, o comprimento é 2πr. Então, 2πr, que é o comprimento total, calcularia para 360 graus, certo? Eu tenho um pedaço dele, que é 5π sobre 3. Eu quero saber quantos graus tem esse pedaço. Ó, o comprimento 2πr tá para 360 graus. 5π sobre 3 é um pedacinho alfa. Então, é só fazer isso. No lugar do raio, eu sei que tem 2 decímetros. Então, isso aqui vai ficar 2π, 2, tá para 360. 5π sobre 3 está para alfa. Aí, multiplicando aqui, eu vou ter 4π alfa é 360 vezes 5π sobre 3. Aí, ó, π, vai embora. Simplificando, 360 com 3, né? Aqui vai ficar 1, aqui vai dar 120. Então, eu vou ter 4 alfa é igual a 120 vezes 5, que é 600. Então, alfa é 600 dividido por 4. Alfa tem 150 graus. 18. Uma formiga se encontra na extremidade do ponto dos minutos de um relógio. Considerando que esse ponteiro mede 5 centímetros, passados 5 minutos, qual o comprimento do arco percorrido pela formiga? Então, é assim. Tem o ponteiro dos minutos, que tá aqui, ó. Eu não vou desenhar o das horas pra gente não se confundir. Ponteiro dos minutos. E ela tá na extremidade, então a formiguinha está aqui, tá? Ela tá aqui, ó, a formiga. Aí, ela fala que, né, aqui tem 5 centímetros, então, 5 centímetros, certo? E ele quer saber quanto que ele andou, né, quanto que ela percorreu depois de 5 minutos.
Então, é como se existisse uma circunferência aqui, né, gente? É como se fosse uma outra circunferência. E esse ponteiro anda 5 minutos, tá? Ela veio, a formiguinha veio parar aqui, certo? Então, vamos fazer isso aqui. Com uma regra de 3, eu vou descobrir quanto que seria o comprimento total, tá? Para 1 hora, quando ele completasse a volta. E aí, depois eu vejo para 5 minutos. Então, comprimento é 2πr, certo? 2πr aqui vai ser igual a 2π vezes 5. Conclusão, o comprimento tem 10π centímetros. Mas isso se o ponteiro girar tudo. Quando ele gira tudo, né? Você deve estar pensando, são 360 graus. Isso. Só que eu não sei 5 minutos quantos graus. Então, é mais fácil pensar assim, ó. Quando ele der a volta inteira, ele vai ter andado 60 minutos, que é equivalente a 1 hora. Então, esse comprimento todo é para 1 hora, que é igual a 60 minutos. Então, eu vou fazer a regra de 3 assim, ó. 10π, se ele andasse 60 minutos. 5 minutos vai ter x, que é o que ele anda. Multiplicando, eu tenho 60x, 5 vezes 10π, eu vou ter que x é 50π sobre 60. Aí, eu vou cortar esse zero com esse, eu vou ter que x é 5π sobre 6 centímetros. Ou, se eu considerar que o π é 3,14, eu vou ter que essa distância é aproximadamente 2,60, né, centímetros, tá? Então, tanto faz, pode deixar a resposta com π mesmo. Se aumentarmos de 2 metros o lado de um quadrado, sua área aumentará de 16 metros quadrados. Quanto mede o lado desse quadrado? Pessoal, então é o seguinte, eu vou fazer um desenho antes e um desenho depois. Então, a situação agora, né? Antes era assim, eu tenho um quadrado aqui de lado x qualquer, certo? Ele tem esse lado x, essa situação antes. A área desse quadrado é x ao quadrado, certo? A área desse, né? A área A é x quadrado. Depois, a situação depois, ele diz assim, se aumentarmos 2 metros o lado. Então, todos os lados passam a ter x mais 2, porque ele vai aumentar. Ele diz que ele passa a ter uma outra área, a linha, eu chamei. Essa área, a linha, ele diz que fica 16 metros quadrados maior do que a anterior, tá? Ele diz aqui, ó, que ficará aumentada de 16 metros. Então, era a área antes, que é esse A, mais 16. Ok? Vou falar de novo, ó. A área depois fica 16 metros quadrados maior. Então, é a que ele já tinha A antes, mais 16. Daí, olha só, a área atual aqui, ó, dessa situação, não é lado ao quadrado também? Então, eu posso escrever que esse A' é o lado desse quadrado ao quadrado, igual a área antes era x quadrado, mais os 16. Ó, de novo, a área agora é você pegar esse lado e elevar ao quadrado. E isso tem que ser igual à área antes, que era o x quadrado, mais os 16. Aqui é um produto notável, né? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Mantém o resto.
x quadrado vai embora, sobrou que 4x mais 4 é 16. Então, 4x é 16 menos 4, 4x é 12, x é 3. Conclusão, o lado mede 3 metros. Aí eu vou aproveitar para dizer que o gabarito está errado, o gabarito está 20, mas a resposta correta é 3. Na figura, a diferença entre as áreas dos quadrados ABCD e EFGC é de 56 centímetros quadrados. Se BE tem 4 centímetros, calcule a área do triângulo CDE. Bom, pessoal, vamos marcar a informação que ele deu. Ele diz que a diferença, né, então, conta de menos, entre a área desse grande e a área do pequeno é de 56 centímetros quadrados. Então, eu vou dizer que a área do grande menos a área do pequeno é 56, tá? A área do grande menos a área do pequeno é 56, tá? Mas ele diz também que BE aqui tem 4 centímetros. 4 centímetros, ok? O que eu quero é isso aqui, ó, a área disso aqui. Eu quero a área do CDE, que é um triângulo. Então, é base vezes altura sobre 2. Para isso, né, vamos fazer o desenho aqui, ó. Eu preciso descobrir quem que é essa base, quem que é essa altura. Eu vou chamar esse pedaço aqui, ó, de x. Como é um quadrado, todo mundo aqui vai ter x. Esse pedaço vai ser esse x. Aqui também é um quadrado. Então, esse lado, em vez de usar uma outra incógnita, usando y, por exemplo, eu vou falar que é 4 mais x, porque não é esse pedaço junto. Então, aqui tem 4 mais x. Aqui também, 4 mais x, 4 mais x. Então, aqui é 4 mais x. Conclusão, pessoal. Se eu conseguir descobrir quem que é o x, acabou o nosso problema, porque eu vou conseguir marcar aqui base vezes altura sobre 2, tá? Então, ó, vamos descobrir quem que é o x e a gente faz base vezes altura sobre 2. E aí, eu vou precisar dessa informação, né? A área do grande é o lado ao quadrado. Então, é 4 mais x ao quadrado. A área do pequeno é o lado dele ao quadrado também. Então, é x ao quadrado. Substituindo essas duas partes aqui, eu vou ter 4 mais x ao quadrado menos x ao quadrado é 56. Aí, produto notável aqui, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. E copio o resto. Ó, corta, sobrou 16 mais 8x é igual a 56. 8x é 56 menos 16, 8x é 40. Então, x é 5. Só que cuidado, não é só o 5, eu tenho que voltar aqui. Então, meu triângulo passa a ser 5 e 4 mais 5, que é 9. Então, a área é base vezes altura sobre 2. A área é 45 sobre 2 centímetros ao quadrado. Calcule a área de um octógono regular inscrito numa circunferência de raio 2 centímetros. Pessoal, octógono é porque tem 8 lados congruentes, porque ele diz que é regular. Então, eu não desenhei tudo aqui o octógono, mas eu sei que ele tem 8 desses aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu não tenho uma fórmula para calcular a área de um octógono, tá? Eu não tenho uma fórmula. Mas, eu posso fazer isso, ó. O raio aqui é 2. O raio aqui é 2.
tá? Porque ele diz que esse octógono está dentro de uma circunferência. Então, eu sei que o raio sempre se une ao vértice do polígono. O raio forma aqui no vértice do polígono. Então, se eu conseguir calcular a área de um desse aqui, eu sei que basta eu multiplicar isso por 8, tá? Porque o octógono é composto de 8 triângulos desse. Então, ó, vamos lá. A área do octógono é igual a 8 vezes a área do triângulo, tá? Porque eu vou ter 8 pedacinhos desse. E cada área de triângulo, né? Vamos lá, qual que é o desenho? É isso aqui, ó, 2 e 2. Mas eu preciso saber esse ângulo alfa, senão não vai dar. Então, primeiro passo, quem que é o alfa? O alfa é o ângulo central, que a gente viu no começo dessa lista, né? Aqui tem alfa, aqui tem alfa, aqui tem alfa, ou seja, é 360 por N. Então, é 360 por 8, isso aqui é 45, certo? Segundo, agora sim, eu vou calcular a área. A área, quando eu tenho dois lados e um ângulo, eu uso essa fórmula, B vezes C vezes seno de alfa sobre 2. Essa é a melhor opção que eu tenho aqui. Sendo B e C, esses lados aqui, ó, tá? Então, eu vou ter que A é igual a 2 vezes 2 vezes seno de 45 dividido por 2. Ó, corta, corta. Eu vou ter que vai ficar 2 vezes seno de 45. Então, a área é 2 vezes raiz de 2 sobre 2. A área é raiz de 2. E aí, volta aqui, que a área do octógono é 8 vezes raiz de 2 centímetros quadrados. Pessoal, só para esclarecer, isso aqui vale para qualquer polígono. Quando você tiver um polígono regular dentro de uma circunferência, vocês precisam descobrir, né, a área de um triângulo. Esse triângulo aqui, ó, sempre vai ser um triângulo isósceles. Não equilátero necessariamente, mas isósceles, porque isso aqui é raio, isso é raio. Então, isso sempre vai ser verdade. Você dá um jeito de descobrir um desses triângulos e depois você multiplica por quantos triângulos vai ter a figura, né? Tudo bem? Então, vocês podem fazer outros exercícios, como o 33, que fala de um dodecágono. Na figura, alfa tem 30 graus. O é o centro da circunferência e AB é o lado do polígono regular inscrito na circunferência. Sabendo-se que o comprimento da circunferência é de 4 π, calcule a área desse polígono. Pessoal, essa questão aqui, ela é bem diferente, porque primeiro, eu nem sei qual polígono é, né, em questão. Como que eu vou calcular, então, a área de uma coisa que eu não sei nem quantos lados tem essa coisa, tá? Então, o que que acontece aqui? Ele tá me falando que isso aqui é o lado de um polígono, tá? Que é regular, mas eu não sei se ele tem 4 lados, 5 lados, 6 lados, 7, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, a hora que eu conseguir descobrir quantos, né, lados tem esse polígono, vai ficar tudo mais simples. Por quê? Porque se eu descobrir, então, ó, qual é a ideia? Se eu conseguir descobrir a área de um desses triângulos, é só eu multiplicar por quantos lados tenha. Porque, ó, tem um AB aqui, depois ele vai ter provavelmente um outro lado aqui, e ele vai indo, tá? Eu só preciso, então, primeiro descobrir quem é o polígono, tá? Sabendo quem é o polígono, eu multiplico a área desse triângulo, que também eu vou calcular, por quantos forem necessários, ok? Então, vamos lá. Vamos tentar, né, trabalhar com o que a gente tem. Se alfa aqui, ó, é 30, você precisa perceber que, então, aqui tem 60.
E aí eu vou escrever isso. Por que que isso acontece? Ó, o ângulo AOB, né, que é esse 60, é ângulo central compreendido no arco AB. Ou seja, ele vai ter exatamente a medida do arco AB, porque eu sei que ângulo central tem exatamente essa medida aqui, certo? Quanto que tem um AB? É aí que tá, você tem que perceber. Alfa é ângulo inscrito, compreendido no arco AB. Então, na verdade, o alfa era AB dividido por 2, tá? Porque o inscrito sempre tem a metade do que ele está enxergando aqui, ó. Alfa é ângulo inscrito compreendido no arco AB. Ele é exatamente a metade disso aqui, ó. Ele é a metade desse cara aqui. Então, se aqui é 30, AB sobre 2, cruzo aqui, conclusão, AB tem 60. Se o AB tem 60, é porque o AOB, portanto, AOB também tem 60 graus. É assim que eu consigo provar que aqui tem 60. Se o ângulo central é 60, então, ó, vamos escrever mais um pouco. Se o ângulo central é 60 graus, temos, ó, ângulo central, tá? Vou chamar aqui de beta. É 360 dividido por N. Se N já é 60, tá? Eu fazendo essa conta aqui, é porque N tem 6 lados, tá? O N é 6. Isso quer dizer o quê? Se tem 6 lados, o polígono é um hexágono. O polígono é um hexágono regular. Ou seja, a área desse polígono, a área de um hexágono, vai ser, então, 6 vezes a área de cada um desses triângulos, certo? Mas daí vem uma outra questão. Eu preciso, então, ó, vamos lá. Aqui tá meu foco, pessoal. Eu quero a área desse hexágono. Eu já consegui concluir, tá? Com tudo isso, que isso aqui, ó, era um hexágono, que tem 6 lados. Agora, eu preciso descobrir a área de um desse aqui, ó. Porque aí eu vou multiplicar por 6 no final. Então, vamos aqui no canto. Preciso da área do triângulo, tá? Para achar a área do triângulo, o que vai acontecer? Aqui é 60, tá? Eu vou precisar saber quem é esse raio, tá? Vou precisar saber quem é esse raio aqui, ó. Só que o enunciado me falou que o comprimento da circunferência, tá? É 4π. E comprimento é dado por 2πr. Então, se 2πr é igual a 4π, eu chego à conclusão de que o raio é 4π dividido por 2π, o raio é 2. Se o raio for 2, então agora, né, fica mais fácil. Aqui é 2, aqui é 2 e aqui é 2. Você tem 2 jeitos de calcular isso aqui. 2 não, né? São vários. Você pode usar a fórmula da área do equilátero. A área de um equilátero é sempre lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A área de um equilátero, então, é 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso aqui vai ser 4 raiz de 3 por 4. Então, a área do equilátero é raiz de 3. Ou, um outro jeito, tá? Ó, primeiro jeito, primeiro modo. Um outro jeito de fazer isso, é usando essa fórmula aqui, ó.
B vezes C vezes seno de alfa sobre 2, ó. 2 vezes seno de 60 sobre 2. Eu comentei isso já na sala de aula, né? 2 vezes seno de 60 sobre 2. Então, corta esse. A é 2 vezes raiz de 3 sobre 2, que é o seno de 60. De novo, o A deu raiz de 3 centímetros quadrados. Certo? Então, a área desse triângulo, não importa qual modo, tá dando raiz de 3. Então, agora sim, vamos terminar a questão. A área do hexágono é 6 vezes raiz de 3 centímetros ao quadrado. Para conferir as dimensões de um certo terreno triangular, a prefeitura da cidade enviou um técnico ao local. Denominando o terreno do triângulo ABC, ele obteve as seguintes medidas: AB com 8, BC com 9 e AC com 7. Nesse terreno será construída uma fonte circular, de modo que sua circunferência tangencie os lados do terreno. Então, A, calcule a área do terreno. B, calcule o raio e a área do círculo delimitado pela circunferência do tanque. Então, vamos lá, gente. Aqui, ó, AB é 8 metros. BC é 9. AC é 7. Nesse terreno, será construída uma fonte circular, né? Que tá aqui, ó. Desenhei. Tudo bem? E tangencia, quer dizer que encosta aqui. E forma, né, um raio a 90 graus. Então, primeiro de tudo, no item L, que é a área do terreno. Tá? A gente usa, né? Se eu tenho os 3 lados, tendo os 3 lados de um triângulo, a melhor forma é usando aquela fórmula de Heron, que é raiz de P menos A, P menos B, vezes P menos C, onde P é o semiperímetro, é a soma dos 3 lados dividido por 2. Ó, lembrando, semiperímetro é a soma dos 3 dividido por 2. Então, primeiro, para aplicar essa fórmula, eu tenho que achar quem que é esse P minúsculo aqui. Então, vai ficar 8 mais 7 mais 9 sobre 2. Essa conta vai dar 8 mais 7, 15, com 9, 24, dividido por 2 dá 12. Aplica aqui. Então, a área vai ser raiz de 12 vezes 12 menos 8, 12 menos 9, 12 menos 7. Ó, eu tenho que tirar os 3 lados, A, B e C. A área, então, vai ser raiz de 12 vezes 4 vezes 3 vezes 5. E aí, essa conta toda dá raiz de 720, que se você decompor direitinho, vai dar 12 raiz de 5, tá? Ó, não fiquem preocupados, é possível, ó, 720 por 2, 360 por 2, 180 por 2, 90 por 2, 45, não dá mais por 2, por 3, 15 por 3, 5 por 5, 1. Aqui, ó, a cada 2 repetidos. Então, saiu 2 vezes 2 vezes 3. Saiu 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. E sobrou 5, 12 raiz de 5. Então, a área é 12 raiz de 5 metros quadrados. Aí, no item B, agora sim, ele quer o raio dessa circunferência aqui. Ele quer o raio, né? E depois ele quer a área desse círculo aqui. Vocês precisam lembrar que existe uma fórmula para uma situação dessa, que a área é o P vezes o raio. Ó, quando eu tenho um triângulo com um círculo dentro, tá? Aqui era o errinho, e eu podia dizer que para uma situação dessa, a área era o semiperímetro vezes o raio, tá? Então, a área, eu já tenho, ó, eu já tenho que a área
é 12 raiz de 5. Eu tenho que o P é 12. Então, aplicando tudo aqui nessa fórmula, eu vou ter 12 raiz de 5 é igual a 12 vezes R. Então, corta a conclusão, o raio é raiz de 5 metros. E ele quer a área do círculo. A área do círculo é πr ao quadrado. E o raio é raiz de 5. Então, é π raiz de 5 ao quadrado. Conclusão, a área do círculo é 5π metros ao quadrado. Pessoal, esse exercício aqui, ó, é bom porque você lembra essa fórmula para calcular a área de triângulo, essa fórmula também para a área de triângulo, e lembra o que é um semiperímetro também. Na figura abaixo, C é o centro do círculo, A é um ponto do círculo e ABCD é um retângulo, com os lados medindo 3 e 4. Determine a área da região sombreada. Bom, eu vou marcar o que ele deu. Ele falou que isso é um retângulo, então eu posso dizer que todo mundo aqui tem 90 graus e que tem um lado 4 e um 3, tá? Podia ser o contrário, tô indo só pelo formato, tá? Isso não vai fazer diferença. O que eu quero é essa área sombreada. O que vocês precisam entender? Que a área sombreada aqui, ela vai ser o quê? Ela é... Como que a gente descobre essa área sombreada? É você pegar essa parte aqui do círculo e dela subtrair o retângulo, tá? Então, a área sombreada é a área do setor menos a área do retângulo. Tudo bem? A área do setor, como que a gente vai calcular? Então, vamos em partes aqui. A área do setor é o seguinte, eu vou dividir por 4. Por quê? Porque aqui tem 90 graus, então é 1/4 da circunferência, né? Então, eu posso dizer que a área do setor, aqui, ó, tem 90 graus. 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui vai ser πr ao quadrado, que seria da circunferência inteira, dividido por 4, ó, 4 pedaços. Aí, você fala assim, mas eu não tenho raio. Você vai ter que achar o raio dessa circunferência. E aí, você tem que ser estratégico. Coloca aqui, ó. Então, primeiro, para poder fazer isso, eu vou vir aqui num canto e descobrir o raio. O raio disso, aqui é 3, aqui é 4. Isso aqui é um triângulo pitagórico. Você faz Pitágoras aqui, 9 mais 16, r ao quadrado é 25, r é 5. Pronto, o raio é 5. Então, a área desse setor é π 5 ao quadrado sobre 4. Ou seja, a área do setor é 25π sobre 4. Agora, a área do retângulo, essa é muito mais fácil. É base vezes altura. Então, é 3 vezes 4. Então, a área do retângulo é 12. Conclusão, a área sombreada que ele queria é 25π sobre 4 menos 12. Pessoal, chegou ao fim, tá? Eu espero tê-los ajudado mais um pouquinho. Se ainda tiverem algumas dúvidas, eu sei que tem alguns exercícios mais, assim, elaborados, com algumas contas chatas. Se vocês precisarem de alguma ajuda, ainda me procurem na sala ou nos plantões, tá? E vamos lá, continuem estudando bastante que a prova tá chegando.